À primeira, bora lá. Mas não é para dizer nenhum nisso. Não. Eu espero que não. Temos que ensaiar. Podes arrancar. Eu sou a Filipa Cunha. Já quis dizer logo tudo. Eu sou a Filipa Cunha. Eu sou o João Figueirinhas Costa Somos co-diretores executivos do TUM Portugal. e sejam bem-vindos ao episódio 0. Como é que explicam o túmulo a alguém que nunca ouviu falar sobre isto? O TUM é o Centro de Tecnologias Criativas, que é extracurricular para estudantes entre os 12 e os 18 anos. Portanto, os alunos vêm ao TUM aprender programação, robótica, música, animação, portanto, áreas que juntam a tecnologia com a criatividade e vêm depois da escola. Até a maneira, se calhar, mais simples, é a frase que nós mais usamos para explicar o TUM. Depois há uma componente muito importante, que é a escolha, a liberdade de escolha, obviamente, das áreas que nós temos aqui. Há um trajeto personalizado para o aluno e há uma liberdade de trocar, de dar mais tempo a alguma atividade ou alguma área que goste mais. Haver um tempo de reflexão se efetivamente eu quero aquela área. Portanto, é muito diferente, não é só mais uma atividade extracurricular, dá muito tempo e muita liberdade criativa e de aprendizagem. Sim, eu acrescentaria que é um programa educativo como um todo. Portanto, o estudante escolhe entrar no programa TUM, não vem fazer cursos de coisas diferentes, ou de animação, ou de robótica, ou de programação. Escolhe entrar num programa como um todo, com uma oferta pedagógica integrada e completa, e misturamos estas diferentes abordagens à autoaprendizagem, que é algo que acontece muito pouco na escola, os workshops, talvez o mais parecido com aquilo que é uma sala de aula, de alguma forma, e depois os laboratórios avançados, que é uma espécie de área-projeto em esteroides e que normalmente fazemos de forma mais imersiva e mais completa, onde trazemos outros convidados, sempre profissionais de indústria, para trazer esta perspectiva mais do que é o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo do que é a jornada profissional individual de cada um destes profissionais e de profissionais diferentes. Portanto, o trazer esta diversidade também é muito importante para a experiência que queremos proporcionar. Nós estamos na missão de expor estes estudantes a muitas realidades diferentes para que os possa ajudar a tomar decisões também sobre a sua vida, não só profissionais, mas também sobre a sua vida pessoal. E, portanto, além do programa TUMO Core, ou Central, temos também uma abordagem muito intencional ao desenvolvimento de competências, as Power Skills, como nós lhes chamamos, que possam complementar a formação técnica, que possam complementar o percurso escolar e o percurso académico destes estudantes e que possa ser uma experiência realmente transformadora e muito útil para os estudantes a curto, médio e longo prazo. E a parte fascinante deste projeto educativo é que tudo tem um papel muito importante. A forma como as salas estão montadas, como as cores que escolhemos, o espaço, isso tudo conta, não é? Eu não acredito muito de coisas muito separadas, ou vale tudo, não é? É por um projeto educativo muito bom e o espaço não foi considerado, ou vice-versa, não é? Temos um espaço muito bom e depois não existe qualidade e cuidado. Como é que vai ser a dinâmica de entrada, a interação com o seu learning coach ou com o seu workshop leader, portanto tudo conta ao detalhe. E outra coisa, enquanto tu falavas, eu pensava que tudo faz sentido porque não há pressão. Nós tiramos muita pressão do estudante e isto não significa que não exigimos um resultado, não exigimos rigor, não questionamos a razão de muitas coisas e fazemos isso em conversa, em diálogo construtivo, mas o facto de não haver pressão de notas ou de ter que ter aquilo concluído porque a seguir estou dependente de alguma decisão muito importante e nós estamos aqui a falar de idades que têm só por si muita pressão, tenho que escolher áreas na escola, não é? Tenho que escolher o próximo passo a seguir ao ensino obrigatório. Portanto, não havendo pressão, parece que sai um peso enorme dos ombros e isso dá uma liberdade criativa. Portanto, de repente eu sinto que tenho tempo para a minha escolha e para ser criativo. Para experimentar. Para experimentar, não é? E erro e vou errar. Eu diria que não há pressão, mas há expectativa. Que é o reverso, é um bocadinho o reverso disto, que é, não há pressão, mas há uma expectativa, e há uma expectativa para todos. E acho que isto de termos expectativas
que conseguem ir mais além do seu ponto de partida é muito importante e portanto, diria que uma das coisas mais espetaculares deste projeto é a velocidade, ao ritmo de cada um, não é? A velocidade de ser ajustável a cada estudante do seu ponto de partida e que isso é que torna o TUM um espaço verdadeiramente inclusivo e que conseguimos ter 1000 a 1500 estudantes em cada centro a sentir que têm uma experiência personalizada e customizada, ainda que seja num contexto coletivo. Falando nisso, nós analisámos há pouco tempo uns dados muito interessantes, que era tentar perceber se os alunos que chegavam aqui com um ritmo mais lento, e está tudo bem, se eventualmente mudavam o ritmo. Portanto, foi uma análise muito preliminar e aquilo que nós percebemos é que esses alunos e os outros que vinham muito rápido, as coisas acabavam por se ajustar. E isso é muito interessante, não quer dizer que queremos toda a gente na média, mas houve sim alguma adaptação e depois, naturalmente, o ritmo se calhar tornou-se mais tranquilo, mais proveitoso. Eu acho que é mesmo aproveitar a experiência, mesmo que sim, que temos, claro, alunos mais rápidos, mas houve, na generalidade, assim, um balanço muito interessante. Qual é que foi o momento em que individualmente perceberam, ok, isto vai mesmo mudar a vida de muita gente? Não sei se houve um momento, mas é principalmente quando estou no meio dos alunos e vejo o que é que um estudante que não tem, por razões obviamente do seu contexto e da sua família, não tem a oportunidade de ter uma série de equipamento, uma série de oportunidade e por causa disso desenvolveu muito mais as suas capacidades, o seu talento e isso acontece de forma frequente. Isso deixa-me ainda a acreditar mais naquilo que nós estamos a fazer aqui. Outros alunos que, independentemente das condições económicas que têm, sentem às vezes esse tal alívio que falámos, de que eu posso expandir os meus interesses, eu posso ter tempo finalmente para descobrir o meu talento. E depois é ver estas pessoas, estes jovens, não é, de meios muito diferentes e de escolas diferentes, nacionalidades diferentes, a interagir e a conviver aqui de uma forma harmoniosa. E, portanto, são vários momentos em que eu penso que estamos a fazer o que é suposto fazer. Eu acho que a resposta é sempre com os jovens, não é? Com os estudantes que acompanhamos, também na interação com os seus encarregados de educação. Acho que há muito esta perspectiva ou este ponto de partida de estarem desencantados com o processo de aprendizagem e nós repetimos muitas vezes que os jovens não é que não gostem de aprender, não gostam é de estudar e não gostam de estudar no sentido mais tradicional de estar na escola e de alguma forma conseguir perceber que o TUM pode oferecer uma experiência de aprendizagem que entusiasma estes estudantes e que não encontram esse entusiasmo, ou seja, não é que fique contente por não encontrarem um entusiasmo noutro sítio, mas fique contente que não o encontrando, que o encontrem no TUM. E acho que é essa percepção que é transmitida pelos estudantes, mas também na interação com encarregados de educação, que de alguma forma relatam e descrevem uma certa transformação de entusiasmo com aprendizagem lato sensu dos seus educandos antes e depois de entrar no TUM. Portanto, ver descrita essa transformação, acho que é muito gratificante. Um dos nossos objetivos com implementar o TUM em Portugal é, de alguma forma, ser este farol de o que pode ser um processo educativo, o que pode ser um programa educativo realmente impactante e acho que temos conseguido fazer isso e portanto, acho que isso realmente muda e transforma e impacta positivamente os estudantes que trabalham connosco. Como é que foi a chegada a Portugal? 2023, Coimbra. Verdade, que ninguém estava à espera. Não é? Toda a gente fica à espera que seja em Lisboa, no Porto. E foi uma agradável surpresa para toda a gente. Portanto, aconteceu porque houve um conjunto de pessoas que quis muito, não é? Isto é bonito de se refletir passado este tempo todo, que foi o espaço, houve 3 grandes parceiros aqui da região que se uniram e que tiveram as conversas e que se entusiasmaram uns aos outros, que se inspiraram uns aos outros, isso é importante para nós. E foi a primeira vez que nós testámos, não é, este conceito que já existe noutros países, testámo-lo aqui. Correndo bem em Coimbra significaria que nós estamos muito mais
à vontade, não é? Para garantir que iria correr bem no outro lado. Portanto, o primeiro ano de Coimbra foi muito importante por isso, testar o modelo, perceber que tipo de adaptações poderíamos fazer, qual é que era a mensagem que queríamos passar às famílias e como é que nós íamos explicar este modelo que é mesmo muito diferente daquilo que é uma escola. E, portanto, foi a prova de fogo, foi o primeiro ano de Coimbra. Sim, acho que é importante também referir que é como é que este projeto surge, além de ter surgido em Coimbra por estes parceiros locais. Quem dá o primeiro passo de, no fundo, mostrar, puxar e trazer o TUM para Portugal é esta equipa que, no fundo, é uma espécie de incubadora de projetos inovadores de educação em Portugal, que é a Shaken Not Stirred, e que, no fundo, procurou ativamente, depois de trazer a Escola 42, que tem uma abordagem diferente, para uma faixa etária diferente, quis também trazer um projeto para esta faixa etária dos 12 aos 18 anos, que também fosse muito impactante e que fosse muito diferenciador. Então, depois de pesquisarem muito, encontraram o TUM e perceberam que o TUM era esse projeto e, no fundo, são eles também, essa equipa também que puxa muito por desenvolver o TUM em Portugal. Portanto, foi Coimbra 2023, Lisboa 2024, o Porto setembro de 2025, portanto, um por ano até agora. Provavelmente não continuaremos neste ritmo nos próximos anos, mas temos muita vontade de trazer mais TUMos para Portugal, para outras zonas do país. Esta expansão faz muito sentido porque um dos grandes objetivos do TUMO é conseguir trazer este projeto em escala. Há muitos projetos pequeninos incríveis, mas que no fundo têm um impacto muito limitado de volume, no espaço e, portanto, conseguir trazer 3 centros com capacidade para 1.500 jovens cada um já atinge uma escala que consegue realmente ser impactante de 4.500 estudantes em 3 centros e 1.500 a cada outro centro que abrirmos. E, portanto, esse é o panorama do TUM em Portugal. O programa nasceu há cerca de 12, 13 anos atrás na Arménia, portanto foi aí a origem do projeto, com o objetivo de proporcionar uma experiência educativa diferenciadora aos jovens entre os 12 e os 18 anos, independentemente do seu nível socioeconómico. E, na realidade, eles nunca pensaram em expandir isto para fora da Arménia, até que alguém de Paris foi e disse: isto é espetacular, se calhar vamos começar a fazê-lo noutros países. E, portanto, acho que isso é tudo muito inspirador. Portanto, passado 13 anos, estamos em, não sei, 15 cidades. 15 cidades por todo o mundo. Sim. O modelo tradicional de escola ainda faz sentido em 2025? Não. Obviamente que não. Justifica-se a resposta. Porquê é que não faz sentido, Filipe? Olha, esta resposta, enfim, é uma pergunta muito complexa e uma resposta, obviamente, muito complexa. Há certas aprendizagens fundamentais que todas as pessoas, que todos os cidadãos têm que ter, não é? Eu, quando falo de aprendizagens essenciais, são a leitura, a escrita, e, portanto, são coisas que na minha opinião, são muitíssimo importantes, que trabalham não só cognitivamente, mas fisicamente os alunos, não é? Se pensarmos no processo de escrita, desenvolve motricidade fina, portanto, há aqui uma série de coisas que, se não forem tidas num certo período de tempo, e estamos a falar em média, não é? Portanto, estamos sempre para o aluno médio, e depois é que é a discussão, depois normalmente aquece quando andamos por esta parte da média, mas são aprendizagens essenciais, têm que ser feitas. Acho que há formas diferentes de o fazer. A escola, como está feita agora, foi feita por um período de tempo que nós já não estamos a vivê-lo, e já estamos bastante atrasados nessa mudança. Neste momento já não temos que colocar as crianças em massa, sentadinhas todas para o mesmo sítio, aprender uma série de coisas de uma forma rápida para que tenhamos o objetivo A, B e C. O mundo está mais aberto, com mais opções, a tecnologia evoluiu, o professor já não é a pessoa que detém a maior parte ou o conhecimento que é necessário e, portanto, era a única maneira de eu aceder àquele conhecimento. Há uma liberalização do conhecimento, que não é mau. Isso faz com que o papel, por exemplo, do professor não é só o depositar conhecimento, mas a mediação do processo de aprendizagem, que é, na minha opinião, muito mais interessante
do que depositar conhecimento. Quer dizer, há tanta coisa que mudou e a escola parece que, entretanto, parou um bocadito no tempo. Acho que vivemos tempos diferentes, esse é o resumo, e como tudo na sociedade, a sociedade tem que acompanhar, a sociedade tem que ir sendo acompanhada por estruturas e ferramentas que vão a par do tempo, e a escola, em geral, a escola não acompanhou. Eu acho que a escola, eu gosto sempre de fazer este passo atrás, porque muita gente bate na escola sem reconhecer o impacto do sistema educativo. Não é tanto a escola, mas do sistema educativo. E a crítica à escola não é a crítica à existência de um sistema educativo e de uma escola pública, por exemplo, mas sim uma crítica àquilo que é a instituição escola neste momento. Porque a existência de um sistema educativo em Portugal, na verdade em toda a Europa, em todo o mundo, mas olhando para o caso português, tirou imensa gente do analfabetismo de forma muito rápida e muito eficiente. Criou uma estrutura de qualificação, e muito pouco tempo, criou uma estrutura de qualificação e de preparação para a qualificação superior de forma muito robusta. O que nós estamos a dizer é que a escola de hoje já não está a servir para a geração atual, provavelmente já não servia há alguns anos, mas agora também não está a servir a geração atual, porque aquilo que é esperado da escola é muito diferente daquilo que era esperado da escola há 20 anos. O futuro, as profissões do futuro não estão ainda descritas, a sociedade e o modelo de sociedade não está ainda, está em constante revolução, digamos assim. Foi era digital, foi internet, agora a inteligência artificial, são várias revoluções de contexto, de acesso à informação, como estavas a dizer, e isso tudo muda o contexto em que a escola opera, muda o contexto do sistema educativo e, portanto, a escola deveria ajustar-se a isso. E na escola o professor continua a ser o detentor do conhecimento, continua a ser, em geral, uma postura muito de uma relação de poder que já não é realista, já não é verdade, já não é realista. E, portanto, desde os conteúdos à relação que existe, ao espaço físico, tudo precisa de ser repensado. Não é que a escola tenha que ser o TUM é complementar à escola e cumpre um propósito diferente, mas aqui a ideia é, eu acho que a escola de hoje não serve à geração atual, não servirá certamente às gerações futuras, e não é porque a escola é má, porque a escola pode ser muito, muito melhor do que aquilo que é, ou seja, não é que não faça sentido existir escola, ou não faça sentido existir uma qualquer escola, faz sempre sentido, mas acho que temos que ser muito mais ambiciosos. E não é perguntar, olhar para trás, acho que devemos fazer esse reconhecimento, não é? Cumpriu muito bem um papel numa determinada altura, mas para continuar a cumprir esse papel tem que ser uma coisa muito diferente, que não está a ser e que sentimos uma certa, acho que concordamos, sentimos uma certa resistência em mudar como a escola funciona. A decisão sobre o sistema educativo e sobre a escola é uma decisão muito social. As famílias envolvem-se, os jovens envolvem-se, as empresas envolvem-se, toda a gente. É uma missão país pensar na escola. Não é de um segmento, não é de um nicho. Toda a gente tem interesse na escola e isso traz muita complexidade a este debate, mas acho que há um certo consenso que a escola tem que ser mais sofisticada, tem que ser mais pensada. Acho que aquilo que nós fazemos aqui no TUM é um ensaio e uma amostra de partes daquilo que poderia ser feito na escola. É uma decisão talvez económica, não é? Porque o meu grau de escolaridade, e foi isso que Portugal fez em muito pouco tempo, aumentou o grau de escolaridade, e nós sabemos que o grau de escolaridade da nossa família ou da nossa mãe, não é? Vai impactar o quão distante, não é? O nosso sucesso escolar e o quão distante eu vou no meu futuro. E, portanto, nós conseguimos, de facto, resultados ótimos. Mas há muita envolvência de toda a gente, porque, efetivamente, e com razão, não é? As famílias preocupam-se com aquilo que os filhos vão fazer ou que os seus educandos vão fazer e estudar, porque isso pode trazer estabilidade financeira e toda a gente quer viver de forma realizada, saudável, sustentável. Portanto, é isso, no fundo, que nós queremos, não é? E, portanto, sim, é uma decisão económica, e económica está tudo, está social, está financeira, não é? Ter uma escola gratuita é um bem precioso e faz toda a diferença, como nós sentimos que o TUM ser gratuito faz toda a diferença, porque estamos mesmo a proporcionar as mesmas condições
aquilo que muda é a tua disposição, o teu interesse, a tua expectativa, etc. Portanto, o facto de muitas vezes haver o mesmo talento, mas não haver a capacidade económica, pode fazer esses alunos que já começam atrás, não é? Não conseguirem chegar onde os outros chegam. E, portanto, a educação é um fator essencial para conseguirmos, não é, nivelar aqui algumas coisas. Também posso fazer perguntas à Filipa? Para que é que tu achas que serve a escola? Porquê é que existe escola? Normalmente fazemos a piada porque os pais têm que ir trabalhar. Os adultos têm que ir trabalhar. A escola serve para uma sobrevivência, acho eu. Mas depois serve para desenvolvimento cognitivo, não é? Acho que aquilo que nós conseguimos provar é que se tu estimulas várias coisas, o desenvolvimento humano é incrível. Não sei, o que é que tu achas? Eu ia dar uma... Acho muito interessante o que tu disseste, não estava à espera dessa resposta. Acho que muitas vezes o que se ouve na sociedade é a escola como expectativa de... Há muitas famílias que veem a escola como trampolim para o ensino superior, é quase como se fosse em si mesmo um veículo para uma outra coisa. Eu acho que a escola também cumpre esse papel de ser um passo no acesso a mais aprendizagem, mas acho que esse não é o seu propósito principal, ou que não deveria ser. Acho que a escola tem que, de alguma forma, preparar-te para teres uma cidadania ativa, para seres um cidadão completo. Portanto, o ler, escrever, claro que faz parte, mas o descobriste enquanto humano, o acesso à cultura, o acesso às artes, o acesso a perceberes qual é o teu papel no mundo. Acho que de alguma forma a escola tem essa obrigação. Também tem uma obrigação de instrução, separando um bocado a educação de sentido mais lato de cidadão, de interação entre pares e entre outros. E depois tem este papel de instrução, de desenvolvimento de competências, que acho que devem ser as competências essenciais para fazeres aquilo que tu quiseres depois a partir daí. Certo. Não tem que ser aquela frase, lembro-me de comentar contigo, que há uma frase que eu detesto, que pode ser verbalizada muitas vezes, que é: eu sou de humanidades e portanto não sei nada de matemática. Sim. Ou uma qualquer versão disto. Ou não percebo o que estás a dizer que eu sou de ciência. Exato, é uma coisa que me tira do sério, porque é o estabelecer a capacidade limitada, é uma autorrestrição imposta pelo desenho do sistema educativo e que indica como se a escola fosse só estamos lá 12 anos para depois fazer qualquer coisa que venha a seguir. E não estamos cá como preparação para a vida e depois cada um decidirá o que é que vai fazer a seguir, e é suposto que a escola apoie, seja uma ferramenta útil para isso, mas não pode ser só para ser um veículo de intermédio entre nascer e ir para a faculdade, que é o que muita gente diz. Certo. Não é profissionalizante também, pode ser, mas não é necessariamente, e acima de tudo deve-te preparar enquanto cidadão, enquanto humano, enquanto... É também um papel social, tem um papel social. E tem um papel de passagem de cultura, não é? Nós ganhamos hábitos, claro, e de interação, portanto, também tem um papel de abraçar, agarrar a cultura local, nacional, regional, o que for, informar o que é um corpo coletivo de pessoas, um corpo de cidadãos. E principalmente porque há famílias que não o conseguem fazer, não é? Há muitas famílias que se calhar desvalorizam esse papel da escola porque já o fazem. A grande maioria das nossas famílias não tem acesso à cultura, não tem a capacidade económica para tal, e a escola proporciona esse contacto, não é? E portanto, sim, tem um fator de sobrevivência, um fator social. Mas nisso tudo, aquilo que estavas a dizer da pressão porque é um trampolim para outra coisa qualquer, eu acho que isso que é o que os miúdos sentem, eu sinto muito os miúdos aqui. E esta pressão de que aprender deixou de ser mágico, deixou de ser entusiasmante, é um meio para um fim. Deixou de dar um formigueiro no estômago porque eu de repente descobri uma coisa tão boa e posso escolher. Enfim, o brilho dos olhos vai desaparecendo porque perdemos a essência daquilo que é também o papel da aprendizagem, né, da educação. Há espaço para a criatividade num sistema onde todos aprendem o mesmo da mesma forma? Não. Não. Fiz só aquele suspense.
Assim, eu acho que uma parte do que é poder aplicar criatividade e ser criativo depende de si próprio. Acho que o papel da escola e do contexto social deve ser promover essa criatividade. E acho que num sistema e numa escola que privilegia que todos andem ao mesmo tempo, da mesma forma, a fazer as mesmas coisas, não é propício a seres mais criativo. E se aliares isso à pressão de que falavas no início, há sempre muita pressão para o resultado, há muita pressão para chegar ao objetivo disto tudo, que é o que vem a seguir, não é o momento em que estás. Acho que isso é para matar a criatividade. Acho que a criatividade precisa de espaço, precisa de respirar, precisa de frustração, de erro, de aborrecimento, precisa de velocidades diferentes em momentos diferentes. E acho que o sistema educativo e a escola, como nós a conhecemos, não é isso, não é descrita desta mesma forma. Eu cresci com a expressão "a curiosidade matou o gato". E normalmente era dito quando nós estávamos a ser inconvenientes. Certo. E, portanto, acho que a criatividade está associada a uma inconveniência, porque vai atrasar alguma coisa que um adulto qualquer achou que tinha que se fazer naquele tempo. Concordo. Não é? E sempre, olha, é outra expressão que eu odeio. Quando andavas na escola, das que fazer muitas perguntas? Eu, quando andava na escola, eu acho que aprendi... portanto, eu esqueci o que era ser criativo depois da escola primária. Portanto, a escola primária foi uma coisa muito criativa e até muito livre. Depois começou a não aceitação do erro, não é? Tu dizes alguma coisa que é disparatada. Tanto os colegas começam a rir e depois o adulto não destrói isso. Não é? E até fica... Reforça, não é? E reforça, não é? E, portanto, eu fiquei bastante tímida. Porque dá muito trabalho ter que dizer por que razão é que nós não aceitamos esse tipo de comportamento e valorizamos o erro e dizemos obrigada por teres participado e teres tido a coragem de dizer estás quase lá. Isso atrasa, não é? Isso dá mais tempo, tens que ter skills enquanto facilitador para fazer uma coisa dessas, não é? Eu acho que se nós tivermos a olhar à eficiência do processo, era melhor se nós disséssemos agora vão todos para aquela sala. Vai tudo para aquela sala. Portanto, e nós aqui no TUMO temos muito há muitas velocidades ao mesmo tempo e isso traz complexidade à nossa gestão. Um dos nossos maiores desafios é esse. Acho que uma das coisas que nós dizemos muito às nossas equipas é que as pessoas que lidam diretamente com o estudante não podem ficar sobrecarregadas com uma série de processos que são muito importantes, de controle, de equipamento, enfim, uma série de coisas burocráticas, que algumas obviamente têm que existir, mas não pode tirar o foco, que muitas vezes são as queixas que eu ouço das escolas e dos professores. Sim. Que tens. Eu falo por mim, às vezes dizem os professores e colocam todos os professores dentro de uma caixa. Eu conheci mais professores bons e com boa motivação do que o contrário, mas claramente sobrecarregados por uma série de tarefas que não é o principal foco. Ou não é? Não deve ser. E que não deve ser o principal foco, porque a energia que tu tens que colocar num grupo de 10, 15, 20, 25 alunos, jovens com energia ideias, é absolutamente desgastante. O que significa capacitar jovens? Parece abstrato, mas na prática... A forma como eu olho quando digo essa frase, estamos aqui para capacitar, é, como o próprio nome indica, dar capacidades e, no fundo, desenvolver competências. Parte da capacitação que nós fazemos no TUMO é o capacitar para o futuro. É expor os jovens a um conjunto de vivências, de competências, de realidades, de técnicas, de áreas, de pessoas. As pessoas decidem em função daquilo que conhecem. Se conhecerem pouco, decidem com base em pouca evidência. Nós tentamos trazer mais evidência. E isso em si mesmo é capacitar para a tomada de decisão sobre o futuro. No fundo, tentamos ter este catálogo de experiências, umas mais técnicas, outras mais de competências transversais ou de power skills, para que os nossos estudantes se sintam mais preparados, mais capacitados para tomar decisões no futuro. E no fundo é trazer estímulo, não é? E é mesmo muito verdade que só tomamos decisão consoante aquilo que nos foi apresentado, não é? E isso limita-nos na nossa realização e na nossa felicidade e na nossa sustento, enfim. E há uma expressão também que nós costumamos dizer que é trazer mundo, não é? Não sei se... E acho que muitas pessoas, quando nós falamos disto, não têm muita noção porque vivem na sua bolha.
Nós tendencialmente, apesar de muitas pessoas somos modernaços e conhecemos muita coisa, mas vivemos na nossa bolha em que se calhar só conhecemos portanto, a escola que eu proporciono aos meus filhos, o programa cultural, os amigos, o círculo, oferece muitas coisas. Então eu acho que todo mundo é assim. Mas na realidade a maior parte do mundo se calhar não é assim. Nós combatemos estereótipos, não é? Outros problemas sociais, não é? Porque entramos em contacto com outras realidades. Há uma teoria na área da psicologia e da sociologia que é a teoria do contacto. É quanto mais contacto, é simples. Quanto mais contacto eu tenho com o desconhecido, mais eu vou compreender e mais eu vou aceitar. Parece-me simples. Como é que se educa para o uso da tecnologia? Espera que vai ser. Educa-se modelizando comportamento, educa-se também expondo, mas conversando muito sobre o tema. Então, o que é que nós fazemos concretamente no Tumo? Há aqui várias coisas soltas, aparentemente desligadas umas das outras, mas que, no seu conjunto, fazem parte do que é uma abordagem a educar para a tecnologia, de certa forma. Nós temos uma proibição de utilização de telemóveis no Tumo, apesar de sermos um centro de tecnologias criativas. É uma política que causa alguma estranheza a muita gente. O telemóvel em si, muitas vezes as pessoas confundem tecnologia igual a digital, igual a uso de tecnologia. Fazer scroll numa rede social é consumo, não é tecnologia. E, portanto, o que nós propomos com esta política é criar um momento de 4 horas semanais, que é o tempo que os nossos estudantes frequentam o Tumo, em que os estudantes têm uma limitação de consumo, enquanto estão a aprender sobre tecnologia de forma construtiva. E, portanto, acho que essa é uma proposta muito simples, que não é assim tão complexa de comunicar e que, na verdade, teve imensa aceitação por parte dos estudantes, regra geral, e que até é muito satisfatório perceber que há um contexto onde podemos estar a querer ser sofisticados, a trazer modernidade, a trazer tecnologia construtiva para a vida destes estudantes, mas fazendo uma separação muito clara do que é uma ferramenta, que é o telemóvel, que na maior parte dos casos dos adolescentes é utilizado para consumo, não para realmente trabalhar a tecnologia de forma construtiva. Portanto, fazer essa separação muito clara. Nós em breve vamos introduzir no Tumo uma área, podemos já anunciar? Acho que sim. Vamos introduzir já no Tumo uma área de IA generativa como uma área autónoma, ou seja, além das nossas 8 áreas, vamos passar a ter pelo menos uma outra, que será esta de inteligência artificial, mas até já este ano, nos últimos meses, temos vindo a introduzir IA através de um programa desenvolvido pela Google DeepMind e pela Raspberry Pi Foundation, no fundo, trazendo uma introdução teórica, de forma prática, mas uma introdução teórica mais conceptual, ao que é a inteligência artificial, no fundo, para tentar introduzir esta aprendizagem sobre esta nova tecnologia e as consequências, os impactos que tem, portanto, desde o que é inteligência, o que é machine learning, até dilemas éticos e tudo o que está no meio desta aprendizagem. Portanto, isto são 2 abordagens separadas. Uma é com políticas, com uma proibição de utilização de telemóveis. Outra é com educação e conteúdo, como esta abordagem à inteligência artificial. Acho que ainda há outra camada que é nós somos um centro de tecnologia e criatividade, ou centro de tecnologias criativas, às vezes usamos os dois, e para tentar desmistificar as artes versus tech. E o que acontece aqui é que todas as áreas têm tecnologia e as áreas que as pessoas acham que normalmente é tecnologia são criativas, não é? Eu, para fazer um jogo, eu tenho que ter uma história, tenho que ter um propósito, eu vou ter criatividade, não é? Eu, para música, posso fazer música com a tecnologia e, apesar de que concordo contigo, não é? A invenção do papel é uma tecnologia, não é? Portanto, as pessoas às vezes acham que o digital é a única coisa que é tecnológica. Portanto, eu acho que também trazemos esse fator, que é misturar as áreas e tem sido um papel muito interessante para os nossos alunos mais artísticos, que às vezes têm algum preconceito da sociedade, existe um preconceito, se calhar, generalizado da sociedade para com as áreas mais artísticas, e nós trazemos, se calhar, uma perspectiva refrescante. Mas voltando à questão dos telemóveis, eu às vezes faço uma comparação que é com a tecnologia da mobilidade, por exemplo, com os carros. Se nós temos uma série de regras e de formação para conduzir, e somos ou mais 16 ou mais 18, ou porque
A tecnologia é espetacular, faz com que nos aproximemos, mas também tem perigos e é preciso alguma maturidade para a utilização daquele equipamento. Os telemóveis em específico é alguma coisa que vai connosco para a cama, vai connosco para a hora da refeição e que faz com que se perca outras capacidades, que é isso que toda a gente anda a falar agora, não é? Mas os jovens estão a perder a capacidade de falar uns com os outros. Mas na realidade não são só os jovens, né? São os adultos. Os adultos também. E os meus avós, dou por mim, estão a fazer scroll, a consumir numa ferramenta que antes não existia e achamos, acho que estamos em concordância que isso limita Limita a criatividade. Limita a criatividade, o desenvolvimento de competências sociais. Portanto, o telemóvel é excelente, é uma excelente ferramenta de trabalho, como o carro é uma excelente ferramenta de lazer e de trabalho, e seja do que for, mas tem regras. E acho que ainda não se falou o suficiente nessas regras e nessa preocupação. Portanto, estás a propor que exista uma carta para telemóvel? Olha, isso era espetacular, não era? Só depois de passar este exame é que podes utilizar um telemóvel? E depois não, a carta de moto aos 16, a carta... Podíamos também... Olha, isso é uma grande ideia. Acho que temos de fazer isso. Aprender sozinho é uma skill subestimada? Subestimada. Não sei se subestimada é a palavra. Não, enquanto seres humanos, enquanto espécie, nós nascemos com a capacidade de aprender sozinho. Mas voltando à nossa conversa, acho que essa nossa capacidade e o nosso ímpeto de aprender é cortado porque somos inconvenientes, porque isso é inconveniente, parece que atrasa o grupo, não é? Então atrasando o grupo, o que não é verdade, o que é totalmente errado. E aquilo que eu sinto com os alunos quando chegam ao TUMO é que não sabem o que fazer quando nós dizemos que é trabalho autónomo. Porque estão à espera de, tipo, restaurante, eu chego, eu vou-te dizer o que fazer. Ah, mas eu queria... Não, tens que esperar pelos teus colegas e eu vou-te dizer a seguir o que fazer. E, portanto, ao repetires isto desde os teus 4, 5, 6, 7 anos, eu vou, obviamente, como bom aprendiz que sou, é como no processo dos testes, não é? Nós temos que responder como o professor quer que nós respondamos. Exatamente. Não temos que responder, ou seja, temos pouca margem de responder consoante a nossa própria construção das respostas e do tema. Temos que responder, todos nós treinamos testes antigos para ter feedback do professor, para não só responder as coisas certas, mas para responder da forma, com o tipo de sistematização de ideias, com o tipo de ordem e de arranjo, quase até de formatação que o professor gosta. Exatamente. E portanto, eu costumo dizer muitas vezes que, quando falamos com encarregados de educação, que uma das principais competências que nós treinamos e que é um embate logo no início é a tomada de decisão, que é, chegam cá jovens de 12, 13, 14, 15 anos que não se sentem legitimados para tomar decisão sobre a sua própria vida. Isso. E pronto, eu acho que isso tem limites, porque continuam a ser menores de idade, mas coisas simples como hoje quero aprender aquilo ou quero aprender outra coisa, ou preciso de dedicar mais tempo a isto e menos a outra coisa, é algo que não estão habituados a poder fazer. E gerir o seu tempo. Exatamente. E conhecerem-se e perceber porque que eu tudo é condicionado. Portanto, eu num trabalho de desenho eu sei que vou demorar mais tempo, eu num trabalho de cálculo vou ser mais rápido, então eu já sei, eu vou gerir o meu tempo. Portanto, estou muito pouco habituados a isso, daí a frustração, daí dizer eu não tenho nada para fazer, porque alguém não me disse aquilo que eu tinha para fazer. E isso é um trabalho super útil e maravilhoso, mas de facto gera alguma frustração. Mas capacidade de aprender temos todos. Next question. Pam. O que é que ainda se diz? Isso é só um curso artístico. Go. Olha, isto acho que depende... Tu ias para artes, não ias? Eu ia para artes. Conta lá a tua história. Não sei se é assim tão interessante as pessoas saberem. Usa a tua vida pessoal como metáfora para responder a esta pergunta. Então, sim, era para seguir artes, mas eu cresci numa cidade que, de uma forma obviamente muito geral, é propícia a existirem muitos artistas, não é? Tem a Escola Superior de Arte e Design, a minha escola secundária, que é uma coisa muito pouco normal, tinha mais do que uma turma de artes. Portanto, tudo isto são fatores sociais, não é? De valorização da arte e da cultura.
E havia muita essa valorização e, portanto, tu crescendo com isso, só prova que, efetivamente, tu tendo o estímulo, tendo o reconhecimento, que isso é uma coisa importante para as pessoas, logo tu vais te sentir muito melhor. De uma forma geral, o que eu sinto é que essa área, obviamente, não é tão valorizada no nosso país, não há tanto investimento, andamos sempre à guerra com os orçamentos da cultura e, portanto, é normal nas notícias, aquilo que se ouve, mesmo que seja lá no fundo da televisão, é que isso não é uma coisa muito importante. Obviamente, o próprio mercado de trabalho não está tão desenvolvido e nós sabemos disso, que nós contratamos pessoas profissionais do cinema, profissionais da fotografia, do design e conhecemos o tipo de mercado e sentimos daquilo que as pessoas nos dizem também que isso não é tão valorizado. Portanto, acho que é todo um bolo de falta de valorização desde o início. E, portanto, tirando exceções, que se calhar que foi um bocadinho a minha, e acabei por decidir outra coisa, em que existe alguma valorização natural, por causa do sítio onde tu estás muito específico, acho que de uma forma geral não é isso. E também temos famílias chateadas connosco, porque os meninos descobriram as artes e agora têm um grande problema para resolver. Acho que trazermos uma componente de artes criativas, para a vivência do dia-a-dia do estudante, é importantíssimo porque trabalha o músculo da criatividade, que é super relevante, seja em que contexto for, e para qualquer profissão, qualquer atividade, qualquer hobby que qualquer pessoa tenha no futuro, qualquer um destes jovens tenha no futuro, o músculo da criatividade é essencial. Portanto, trazer as áreas artísticas ajuda a trabalhar, se não servir mais nenhum outro propósito, que espero que sirva em muitos casos, mas se não servir mais nenhum outro propósito, serve o desenvolvimento da competência de pensamento criativo, que é muito pouco estimulado e que na maior parte das escolas há poucas áreas de artes, e que chegas a um momento onde dizes, se fazes artes não fazes mais nada e se fazes outras coisas não fazes artes. Como se a vida fosse estanque. Aquilo que sinto, e se observarmos o desenvolvimento de uma criança, enfim, em Portugal, é que começas por dar às crianças, aos bebés, muita coisa artística, não é? Se calhar de pintura, não é? Mas a partir do momento em que se calhar que chegam aos 5, 6 anos, toda a gente bate palmas porque consegue fazer 2 mais 2, mas ninguém bate palmas porque conseguiu utilizar as cores ou fez um desenho, não é? Portanto, e acho que isso vai crescendo. Portanto, muitos parabéns porque tiraste 5 a matemática, 5 a EVT. Ninguém fala. Não é motivo de conversa no jantar de domingo. Exatamente. E, portanto, é só, espero que ele não vá por aí, não é? Ou ela não vá por aí. Eu acho interessante a relação que fizeste entre as áreas artísticas e a cultura, porque acho que nós precisamos de artistas para ter cultura, e a cultura é um passo essencial e existencial para nós. Até admito que o mercado de trabalho é uma coisa mais volátil, é mercado, não é? Portanto, é sempre em função do consumidor e da procura. Eu até percebo que possa ser um mercado mais limitado, mas nós temos um mau mercado de cultura. Mas é existencial para nós, enquanto ser humano, ter mais cultura e, portanto, conseguir capacitar e desenvolver mais talento e mais artistas é importantíssimo para nós, e eu vejo isto quase como um desafio existencial mesmo. Ou seja, nós tivermos uma sociedade de programadores e de gestores e de médicos e de advogados e de engenheiros e não tivermos artistas, somos uma sociedade muito pobre, mesmo que sejamos possivelmente uma sociedade muito rica de um ponto de vista financeiro, não económico, mas perdemos muito a humanidade por ter a ausência de cultura e a ausência de artistas, e portanto acho que isto é vai ser um dos grandes debates do nosso futuro, vai ser como é que trazemos mais arte e mais cultura, e acho que o TUM tem um papel relevante que, nesta interseção em que não desvalorizamos uma nem outra, eu acho que é muito consistente, é trazê-las a par. Isso. Voltamos ao estímulo, não é? Portanto, se nós retirarmos a componente artística, estamos a retirar uma série de estímulos que são importantes. Se nós retirarmos o outro lado, igual. Mas se calhar até coloco em cima dos artistas, que são os grandes pensadores da sociedade e que nos fazem muitas vezes pensar em coisas importantes, não é? Nós não irmos ao teatro, não termos acesso a livros, a reflexões, a obras de arte, a escultura, a pintura,
e muitos destes artistas refletem sobre problemas da nossa sociedade, portanto, de discriminação, problemas ecológicos e, portanto, refletem os nossos problemas, mas também as coisas boas. E se nós perdemos isso, perdemos a nossa capacidade de reflexão sobre nós próprios enquanto humanidade. Tirar isso é tirar os pensadores da humanidade. Não é? Para finalizar, e por poucas palavras, o que seria... Pronto, já nos estão a cortar a criatividade. Não estão a cortar a criatividade. Não há espaço para ser criativo assim. O que seria o sucesso total do Tumo? Eu acho que há várias camadas. Acho que primeiro é conseguirmos ter estes 3 centros que já estão em funcionamento a cumprirem o seu objetivo na comunidade que serve. Sim. Mais micro, não é? É uma coisa que já está a acontecer. Acho que isso ficaria muito satisfeito se nós conseguíssemos ter a longo prazo, ou seja, durante vários anos, Tumo, Lisboa, Coimbra e Porto, a funcionarem e a terem consistentemente um número elevado de estudantes que podemos servir. Primeiro patamar, essa é mais fácil. Okay. Estamos quase lá. Então, Segundo, o outro, vai. conseguir fazer isso, mas em mais centros. E depois, eu acho que é conseguirmos, de alguma forma, medir o impacto e que só por si isso é complexo, mas conseguirmos garantir que o Tumo, enquanto conceito, prova que todas as variáveis que nós temos aqui podem servir para mudar o sistema educativo, não é? Portanto, nós falávamos que o sistema educativo já não muda há não sei quanto tempo, já não se adapta a estas gerações, não se vão adaptar às gerações futuras, e aquilo que nós acreditamos é que com as variáveis que nós temos aqui podemos fazê-lo, não é? E, portanto, se nós conseguimos provar que efetivamente isto funciona e que já outros colegas de outros países já estão a fazê-lo e muito bem, e nós estamos a começar aqui, acho que um grande sucesso é dizermos, sim senhor, as variáveis que temos aqui fazem com que haja a tal capacitação que nós estamos à espera. As gerações em Portugal revelaram-se mais A, B e C porque estamos a aplicar este conceito, estas variáveis, não é? E que o nosso sistema educativo possa se ir alterando. Beber daí. Acho que isso é uma coisa... Eu acho que sucesso total seria a influência no sistema educativo. E depois acho que pegar numa ideia que há bocado não falamos, mas que essa, na verdade, é uma das nossas missões principais, que é criar um contexto promotor de mobilidade social. Ou seja, passando para a escola é possivelmente a ferramenta que nós temos, a ferramenta social que nós temos, com maior potencial de criar mobilidade social, mas que avaliando o sistema educativo, não o cria. Ou seja, a escola atualmente, o sistema educativo não diminui desigualdade social, mas é ainda assim um sistema que tem mais potencial de o fazer. Esse potencial é que não está a ser cumprido. E que vai fazendo, não acho que não atingiu, foi o potencial não atingiu todo é o seu potencial, e acho que o Tumo, que partilha, que eu não acho que a missão da escola seja esse, acho que é uma característica boa, mas não é a missão, mas acho que o Tumo tem como missão criar esse contexto, daí a mistura de estudantes, ter uma certa escala, tudo isso. E acho que parte do sucesso total seria criar, que se verificasse que o Tumo em Portugal realmente promove um contexto promotor de mobilidade social e que se efetivou, ou seja, que tivemos estudantes que mudaram as suas aspirações e expectativas de futuro e com isso conseguiram mudar o seu rumo por terem passado pelo Tumo. Quebraram ciclos de pobreza das suas famílias, no seu contexto, isso. E conseguiram também não só mudar a sua própria vida, mas mudar a comunidade, não é? E nós temos exemplos de outros colegas e de outros países, não é? E é por isso que nós acreditamos muito que isso vai acontecer. São objetivos a longo prazo que vai demorar, não é? Até um jovem com 12, 13, 14 anos que esteja aqui, até chegar a um nível de escolha para a sua vida, vai demorar, mas gostaríamos muito de receber esse feedback e de acompanhar esses jovens. É um jogo a longo prazo. Sim. Eu sou o João Figueirinhas Costa. Eu sou a Filipa Cunha. E este foi o episódio 0 do Tumo. Agora comecem a falar um pouco. Gostaste? Eu gostei. Falaste muito? Estava calor. Estava calor.